Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem estamos aqui todos reunidos, isso é muito bom. Isso me ajuda a renovar as minhas forças. Vamos ouvir o que Deus tem a falar nessa manhã. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Antes de entrar propriamente no texto, gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Vocês estão felizes hoje? Vocês estão verdadeiramente contentes com a vida? E o mundo? O que vocês acham do mundo? É um mundo bom? É um mundo mais ou menos? E eu, refletindo, eu vejo cada vez mais como nós somos adaptáveis. Como o ser humano se adapta a qualquer situação. A gente pensa num peixe, às vezes, né? Muitos têm aquário aqui, a gente coloca um peixe lá, se a temperatura estiver um pouquinho diferente, ele morre. Mas o ser humano, ele sobrevive a muita coisa, a muita maldade, a muita perversidade, a tratamentos cruéis, verdadeiramente, e ele consegue sobreviver a isso tudo. E eu olho para o mundo hoje e eu vejo um mundo de injustiças. Por isso, o título da pregação de hoje é justiça. Mas não só justiça, justiça exclamação. É uma justiça que ela será feita de uma forma ou de outra. É uma justiça que precisa justificar as nossas vidas e a nossa esperança. Eu olho para o mundo, ontem fomos juntos em família, né, em Aicaraí, e eu olhava para o muro daqueles prédios e eu via aqueles dispositivos de segurança para impedir que ladrões entrassem lá. Aí, de repente, meu filho fala que um amigo dele, adolescente, passando por dentro do Campo de São Bento, foi assaltado lá. E nós vivemos com medo. Nós vivemos com medo nas nossas casas, porque os ladrões não podem entrar, e isso é muito provável que isso aconteça se nós não usemos qualquer meio de proteção. Nós vivemos com medo das nossas crianças serem roubadas. Estávamos caminhando no Campo São Bento e aquele ambiente um pouco escuro, né, justamente para poder apreciar as luzes de Natal. A gente via as crianças ali, daqui a pouco procuravam um cadê, já estava ali do lado, a gente super com medo de perder. Por quê? Porque o mundo é cruel, cheio de maldade, as pessoas estão roubando crianças, isso é verdade. E a gente olha para as pessoas já com desconfiança, porque a maldade está em todos. Agora mesmo, eu estava ali, não sei quem percebeu, entrou um homem, e um homem se dizendo recuperado, tinha sido preso, e pedindo oração e pedindo um trocado para poder comprar, pagar uma documentação que ele precisava ir para algum lugar. E você pensa logo, isso é mentira. E a vontade que te dá de não entregar nada a ele é muito grande. Porque a maldade impera no mundo e as pessoas mentem de verdade, mentem de verdade. É o que mais se vê aí. A verdade que a gente mais conhece é a mentira, né, das pessoas. Então nós chegamos a igrejas e nós não confiamos mais nos pastores, nós não confiamos mais nos líderes, porque esses líderes muitas vezes eles estão imbuídos na sua própria vontade, na sua própria realização, e estão mentindo para isso, muitas vezes apresentando um falso evangelho. Nós vemos o mundo se destruindo, a natureza sendo cada vez mais consumida sem regras, por causa de dinheiro. A corrupção, ela alcança não só o governo, mas a vida de muita gente, talvez de alguns aqui, que fazem negócios ilícitos para poder
se aproveitar de outras pessoas. Por isso ninguém mais confia em ninguém e as pessoas são vistas como uma mera utilidade na mão das outras. Talvez nós também façamos isso de alguma maneira, usando pessoas, nos aproveitando delas. E o reino de Deus nós sabemos que é justamente o contrário a isso. É nós servirmos aos outros. Essa é a regra. Essa é a regra principal do reino de Deus, é nós servirmos, nós entregarmos, nós abençoarmos, mas não, o mundo não é assim. Mas o mundo um dia foi assim. Porque em Gênesis 1:31 diz, Deus viu que tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Não era mais ou menos bom, não, era muito bom. Mas o homem destruiu e continua destruindo por causa do pecado que entrou na humanidade. Antes de ler Deuteronômio 32, eu vou ler Deuteronômio 31. Não precisem, você provavelmente está na mesma parte, se vocês quiserem acompanhar, 16 a 19. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: eis que em breve você vai morrer. E então este povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra em que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra eles e eu os abandonarei, e deles esconderei o rosto, para que sejam destruídos. E tantos males e angústias os alcançarão, que naquele dia dirão: não é verdade que estes males nos alcançaram porque o nosso Deus não está entre nós? Certamente esconderei o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, e por terem se voltado para outros deuses. Escrevam para vocês esse cântico, e tratem de ensiná-lo aos filhos de Israel. Ponham esse cântico na boca de cada um deles, para que não me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Para que me seja como testemunha contra os filhos de Israel. Essa é a introdução do texto que nós vamos ler, porque aí ele começa o cântico. E eu já posso adiantar para vocês, diante do texto, lá vem pedrada. Mas a pedrada é boa, e vocês vão ver, porque nós precisamos nos lembrar daquilo que Deus colocou para esses israelitas. Eles estavam à porta da terra de Canaã para entrar e dominar. Já não era mais aquela geração, era uma nova geração. Aquela geração que murmurava, que tinha sido totalmente contrária a Deus, que tinha rejeitado a fé ao Senhor na hora de entrar, que eram apenas 3, 4 meses para entrar entre o Egito e a terra de Canaã. Mas eles chegaram lá, mandaram os espias voltaram 10 com uma notícia ruim, digamos assim, e outros 2 não. Mas esses 2 prevaleceram, e os outros 10 morreram, juntamente com todo o povo que seguiu aos 10, não os 2. E agora essa nova geração está à frente, eles são a geração de Josué, a geração que vai entrar na terra prometida, que vai guerrear e vai prevalecer contra aqueles novos povos. Aqueles povos em que tinha maldade, que o povo ia avançando para trazer bondade. Mas olha o que Deus mostra para eles, que uma hora eles vão cair. Vamos ler o texto, 32, de 3 a 6. Diz assim: porque proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e nele não há injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato? Não é Ele o Pai de vocês, que os adquiriu, que os fez e estabeleceu?
O homem tem destruído o mundo. E talvez nós estejamos juntos a eles. Nós somos o povo de Deus, nos chamamos isso, mas para sermos reconhecidos justamente como filhos de Deus, nós precisamos de mais. E você se pergunta logo, o que eu posso fazer com isso? Deus estabeleceu e já vem trabalhando num plano de redenção da humanidade. E nesse plano, nós estamos incluídos. Nós gostamos de dizer que Deus é amor, não é verdade? Deus é amor. Deus é amor. E Deus é misericordioso, Deus é paciente. Deus faz as coisas, tudo que Ele faz é bom. E se existe bondade no mundo é porque de alguma forma Ele está atuando. Mas Deus é justiça. Deus é justiça. E para Ele exercer o seu amor de uma forma perfeita, Ele precisa exercer a sua justiça. Pouco se fala hoje em dia em justiça no meio das igrejas. A gente fala muito mais sobre amor, na verdade é muito mais fácil. A gente atrai muito mais as pessoas. Olha, vem para cá, Deus é amor, Deus vai consertar a sua vida. E você vê, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada. 10 anos, nada. Mas a justiça de Deus está lá. Junto com o amor. E muitas vezes, nada muda por causa de nós mesmos, não por causa de Deus. Uma coisa que eu tenho sentido muito de Deus e recebido isso ultimamente, enquanto eu oro, é que nós não vamos mudar o mundo. A gente gosta de pensar isso, né? Que nós vamos mudar o mundo, que daqui a pouco a igreja vai inundar e tudo vai se consertar, vai ser um mundo de fábulas. Todas essas coisas vão sumir num piscar de olhos, porque nós vamos mudar o mundo. Nós vamos nos unir, mas o que nós vemos e nos frustra muito é porque cada vez mais as coisas acontecem ao contrário. Enquanto nós achamos que vamos mudar o mundo, nós estamos sendo mudados pelo mundo. E nós estamos cada vez mais sucumbindo às coisas que são consequências daquilo que existe no mundo. Mas Deus vai. Deus vai mudar o mundo. E Ele já está mudando. Parece que o relógio está na contagem regressiva e cada vez mais perto do zero. Eu gosto de pensar que eu sou apenas participante daquilo que Deus faz. E isso me traz muita tranquilidade, muito descanso. É como se sabe, você que tem um filho, e você às vezes chama o seu filho para ajudar numa determinada tarefa, e ele não está fazendo muito bem, de acordo com aquilo que você gostaria de fazer perfeitamente, né? Mas ele está ali do teu lado. E você sabe que ele está sendo construído através dessa ajuda. É mais ou menos assim que o nosso Pai, Ele nos reconhece. Ele olha para nós como pessoas que não sabem fazer as coisas, que muitas vezes nem entendem as coisas que são feitas, mas Ele está ali cuidando de nós e nos ensinando. E o nosso prazer, quando nós estamos com uma pessoa que nós admiramos, juntos fazendo coisas maravilhosas, construindo alguma coisa, é muito gratificante. É assim que eu gosto de pensar. Mas a nossa justiça nunca vai ser suficiente para consertar o mundo. Porque a justiça de Deus, ela é perfeita. Mas a justiça do homem, ela é completamente imperfeita. E muitas vezes, enquanto nós tentamos fazer justiça, nós acabamos destruindo mais ainda, porque a nossa justiça é imperfeita. Então, nós muitas vezes somos injustos. Como fazer justiça? Eu sempre pergunto, Deus, o que fazer? Eu não sei. Nessa situação, como eu narrei agora há pouco, eu dou ou não dou o dinheiro? Eu estou estragando ou estou melhorando? Estou salvando ou estou condenando? Jesus diz para aqueles homens, vocês vão até os confins da terra para fazer um prosélito. Só que vocês trazem ele para a sua religião e vocês o tornam 2 vezes mais réu do inferno. Meu Deus, me livre de fazer tais coisas.
se eu falo, eu preciso falar a verdade, não a mentira. Diz assim em Romanos 12:19: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E aí vem logo uma pergunta: como que Deus faz essa justiça aí? Como é que ela se manifesta? A gente conhece muito a justiça dos homens, o sistema prisional. Nós enviamos para uma cadeia que não ajuda ninguém a crescer, nem muito menos deixar de ser criminoso. E ela não funciona, mas a justiça de Deus, ela precisa funcionar de alguma forma. Mas aí entra uma questão que é o livre-arbítrio, que nós temos escolhas a fazer. E muitas vezes nós não ouvimos mais a voz de Deus e nem o castigo dele é suficiente para mudar nossas vidas. E eu gosto sempre de pensar em Deus como um pai que educa, assim como eu falei agora há pouco. Nós erramos, Deus castiga, e o castigo é pedagógico. Ele castiga enquanto ele ama. E aí vem o nosso papel. Nós, como filhos, nós obedecemos, né? Nós correspondemos ou não correspondemos. Enquanto a gente estava na festa das barracas, eu fui ali ao supermarket e estava ali falando com a senhora, convidando para ela conhecer a nossa igreja e tudo mais. Falei de Jesus para ela e ela se mostrou decepcionada com Deus. E ela estava decepcionada e ela desabafou comigo: eu perdi o meu filho. E eu orei muito por ele, mas eu perdi o meu filho. Mesmo assim. E o outro filho, ele está preso, graças a Deus que ele, pelo menos, ele está seguro lá, que ele não vai morrer. Porque se ele estivesse ainda no tráfico, ele morreria. Mas eu falei muito com meu filho e tudo mais. Então, nessa situação entra a escolha, a nossa escolha. E dependendo da nossa escolha, nós vamos sofrer a morte. Ou, se obedecermos, nós vamos viver. Então nós temos o erro, que leva à nossa culpa, nós temos a nossa postura diante daquilo que é ensinado, que é uma resposta nossa, e nós temos uma consequência de acordo com aquilo que é o nosso erro, a nossa resposta, nós vamos ter essa consequência. E qual será essa consequência? Então vamos primeiro ver sobre o erro. Nós falamos aqui para um auditório, né, para uma família, e nós nos dizemos crentes. Eu acho que durante muito tempo as pessoas se decepcionaram por uma falsa expectativa. As pessoas chegam na igreja e acham que todo mundo é santo. Que as pessoas suficientemente, depois que elas se convertem, são batizadas, elas deixam de fazer tudo que há de errado na vida. E não é verdade, nós sabemos disso também. Por quê? Porque todos nós somos pecadores e o pecado entrou na humanidade através de Adão, e Romanos 3:23 diz e nos garante isso: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nenhum aqui é suficiente. Eu sei que muitos aqui têm buscado uma vida de santidade, mas vai ter o tempo de tropeçar, não é verdade? Tiago 2:10 diz assim: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Eu não adultero. E muitas vezes eu estou apontando: olha, aquele cara, ele não é digno de estar aqui entre nós, porque ele é um adúltero, um pornógrafo. E eu, ao mesmo tempo, eu estou fazendo fofoca, estou mentindo, estou praticando pecados que são menos visíveis, talvez. Eu estou dentro do meu quarto, onde ninguém me vê, um lugar que era para ser chamado lugar de oração, que é realmente isso que ele fala: fecha a porta do teu quarto atrás de nós. Só que eu não estou dentro do meu quarto buscando a Deus, eu estou fazendo outras coisas escondido. Mas ao mesmo tempo, eu estou apontando coisas em outras pessoas.
E a nossa culpa, eu sei que ela é proporcional e eu me preocupo muito com isso. Em Lucas 12, 35 a 48, Jesus vai contar uma parábola e ele intitulou-se essa parábola de a parábola do servo vigilante. E ele diz o seguinte, que o Senhor saiu para ir a uma festa de casamento e deixou um servo encarregado das coisas lá. E esse servo, ele precisa vigiar o tempo todo, porque ele precisa cuidar das coisas do seu senhor, mas ele não sabe a hora que o seu senhor vai voltar. Não tinha telefone celular, não tinha nem telegrama. E esse senhor, ele demora a voltar. E de repente aquele servo, vendo que o seu senhor demora muito, ele começa a se questionar, será que esse meu senhor vai voltar mesmo? Será que isso tudo é verdade? Será que ele morreu no meio do caminho, foi assaltado e mataram ele, levaram todas as coisas dele? Talvez ele não volte mais. E aí aquele servo infiel e que não vigia, ele começa a fazer coisas erradas. Ele começa a ser infiel com os bens do Senhor. Mas diz o versículo 47, aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, será punido com muitos açoites. Porque o Senhor voltou e encontrou justamente aquele homem fazendo aquelas coisas. Nós sabemos que no nosso caso é diferente, né? Porque ele sabe todas as coisas. O Senhor estava longe, talvez ele não soubesse, e voltou justamente no momento que ele estava fazendo aquelas coisas. Então existiu uma progressão na vida daquele servo infiel, mas o Senhor, ele fará justiça. Mas aquele, porém, que não conheceu a vontade do seu Senhor e fez o que é reprovável, levará poucos açoites, porque a quem muito é dado, muito será exigido, a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. E eu refleti muito sobre esse versículo 1 do capítulo 3 de Tiago, porque a gente gosta de ensinar nas igrejas, né? E a gente vê toda hora um pastor caindo. Um pastor que fala uma coisa e faz outra. E Tiago diz, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Aí o que você faz? Você deixa de ser mestre? Você deixa de querer isso? Porque sendo mestre e podendo trabalhar para o Senhor, existem as maiores recompensas também. E nós buscamos isso tudo, mas sejam vigilantes. Porque nós escutamos a palavra do Senhor todo domingo. E nós temos a Bíblia, essa preciosidade nas nossas mãos, sobre a qual nós podemos debruçar e ler. Olha, eu tenho lido mais a Bíblia do que não fazia antes. Mas eu ainda me sinto muito devedor, porque poderia ler muito mais. E aqui está a vida. Aqui está a verdadeira palavra de Deus. Meu filho, essa semana, ele comentava comigo e a gente revia algumas partes da apostila em que a gente ensinava a estudar e eu falava para ele, olha filho, você tem lido a Bíblia de forma corrida, isso é muito legal. Só que aí eu perguntei para ele, você está lendo qual história? Ah, eu estou lendo a história de José. Ah, que legal. Vamos notar alguns detalhes aqui, e a gente começou a estudar o livro de José, né? O livro de Gênesis que traz a história de José. E ele, caramba, não tinha percebido isso. Então a Bíblia é feita para que nós nos debrucemos sobre ela, para que nós estudemos, para que nós meditemos, para que nós deixemos que o Senhor fale conosco de uma forma profunda, porque a verdade que existe aqui, ela é completa, e ela é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. E aí entra justamente a resposta que nós damos àquilo que nós ouvimos. Nós erramos, nós somos pecadores, e aí nós precisamos corresponder da forma correta. E uma das formas da gente corresponder é a gente deixar para lá, fazer vista grossa, não ouvir,
não mudar. E a vontade humana, em meio ao caos, só traz mais perversidade se a gente não nos voltarmos para Deus. E a gente precisa voltar a nossa vontade para Deus, para que Ele faça por nós. Eu discipulo algumas pessoas e muitas vezes eu vejo que as pessoas estão fracas, verdadeiramente. É difícil. Você está acostumado a fazer uma coisa e fez isso durante décadas. E de repente você quer se livrar. Eu conheci Jesus, Jesus liberta verdadeiramente. E aí eu falo assim, você precisa entregar isso para Jesus. E a pessoa fica forçando, não, eu vou conseguir, mas ela entrega apenas uma partezinha. Quando nós entregamos totalmente a nossa vida ao Senhor, Ele nos ajuda. Sabe como é que é a figura? A figura é o seguinte, é como se nós fôssemos picados por uma serpente, e aquela serpente é venenosa, e aquela serpente daqui a pouco vai fazer um estrago enorme, mas na hora a gente não vê. Então, nós precisamos do antídoto. O antídoto é o Espírito Santo. O único antídoto capaz de contra-atacar o pecado e destruir ele dentro das nossas veias é o Espírito Santo. E aí entra a vontade humana. Primeiro, eu preciso reconhecer a necessidade, mesmo que eu ainda não esteja vendo os seus efeitos. Uma serpente me picou. Não sei se ela é venenosa, isso é besteira, vamos ver o que dá isso aí. E muitas das vezes a gente faz assim, não é verdade? Vamos ver o que dá isso aí, vamos levar a vida, vamos ver mais à frente o que dá, de repente não dá nada. Ou a gente reconhece a necessidade e pede ajuda, vai a um hospital. A gente fala de um veneno de uma serpente, talvez algo mais sério, que vá nos mover com mais facilidade para a gente buscar ajuda. Mas tem muitas pessoas que vão sendo acometidas, né, de males decorrentes de uma má alimentação, de uma doença que vem se arrastando, e a gente vai, não vai acontecer nada não, vamos levando, aí daqui a pouco eu infarto. Eu perdi um colega de trabalho assim, ele até brincava, minhas taxas são ótimas, e não parava de fumar. Para de fumar, para de beber. E de repente eu acordei um dia de trabalho, e ele havia falecido com um infarto fulminante, dentro do banheiro, enquanto ele se aprontava para ir trabalhar. Morreu novo. E eu falo sobre o mal nas igrejas, né? A falta de reconhecimento. Nós somos crentes que muitas vezes não reconhecemos o pecado no nosso meio, fazemos vista grossa, falta de humildade, orgulho atrapalha muitas vezes a gente se confessar, a gente buscar ajuda dos nossos irmãos, uma palavra de edificação, uma palavra de consolo. Nós estamos morrendo e não buscamos ajuda. Mas para buscar ajuda, a gente precisa quebrar o nosso orgulho e nos arrepender verdadeiramente. Porque talvez essa seja a chave, o arrependimento. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, diz que os injustos não herdarão o reino de Deus, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores. E eu lendo uma outra carta, num outro tempo eu falei, quem pode se salvar? Porque em algum momento da vida a gente está entre esses pecados, principalmente a idolatria. Porque a idolatria, ela se move sobre nós e nós nem percebemos que nós precisamos ser sempre o centro da vida. E nós tiramos Deus para nos colocar nesse centro. E olha, muitas vezes a gente busca Deus para nos conceder coisas
como um ídolo, não como o verdadeiro Deus. Isso é idolatria também. E enquanto a igreja vai se movendo nesse sentido, a gente vai se amoldando ao mundo. E por isso, nós encontramos tantos flagelos no nosso meio. Tiago 4,4 diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade ao mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Porque Deus tem ciúmes. Não adianta eu falar assim, eu quero ser um pouquinho de Deus, um pouquinho do mundo. Ele quer que você seja inteiramente dele. É assim que diz a palavra. E para você andar sendo inteiramente Deus, muitas vezes você vai viver essa figura de um carro andando na contramão. E começam a vir outros carros, e daqui a pouco você desvia de um e vai resvalar, às vezes vai machucar, você vai ser perseguido, mas se você não fizer assim, você não é digno do Senhor. Se você não buscar essas coisas, não há dignidade nisso. Não há adoração verdadeira a Deus se nós não buscarmos fugir do mundo, porque a amizade ao mundo é inimizade contra Deus. E por isso o texto diz que aquele que procede corruptamente contra Deus já não são seus filhos. Oséias 1,9, já num período de exílio, já lá para frente, já de aviso, né? Porque vocês não são o meu povo e eu não sou o seu Deus. O povo vivia em idolatria, prostituição. A idolatria é chamada no meio cristão de prostituição. Nós nos vendemos para o mundo. Nós buscamos os benefícios do mundo e nós somos verdadeiros prostitutos. Nós vivemos por benefício. Isso é idolatria. Queremos ser deuses, queremos ser o centro da história. Por isso nos amoldamos ao mundo. E aí vem a consequência. Irmãos, eu estou suando. Último domingo do ano, e todo mundo queria aqui, né, uma palavra de vamos entrar no ano, vitória, caramba, vamos, novo ano, um ano, a vida continua. Isso aí é para supersticioso. E como eu disse, as consequências, elas vêm através do erro e da culpa. E como a culpa aconteceu lá no Éden, todos nós sofremos consequências, porque todos nós somos pecadores. Nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo de maldade, nós vivemos num mundo de sofrimento. Eu gostaria de falar para vocês, olha, a vida, se vocês entram dentro da igreja, é um mar de rosas, mas não é verdade. Se eu estiver pregando isso, eu estou mentindo para Deus. Primeiro para mim mesmo. Estou pecando. Porque a vida do Filho de Deus não é um mar de rosas. É uma vida de perda, uma vida de doença. Nós temos doença assim como as outras pessoas. É uma vida de perseguição. E se você se investir muito nisso, é uma vida de martírio. Os maiores homens de Deus, eles foram martirizados. E Jesus é o maior exemplo disso. Por isso que ele começa tão tarde no ministério dele. Porque quando ele começa, as pessoas começam a ficar incomodadas, perder poder, sendo chamados de aquelas que viviam nas trevas, e era verdade. Mas essas pessoas, elas foram justamente as que mataram o Senhor, porque elas queriam manter posição. E aí, dependendo da nossa resposta, nós podemos ser filhos ou podemos não ser filhos de Deus. Como eu disse, a justiça cabe a Deus, e Ele já está executando. E o castigo, ele vem para essa vida, como para a próxima vida. O castigo nessa vida, ele acaba sendo pedagógico.
ou mesmo uma condenação precipitada. Eu creio nisso. Nós falamos que existe sempre uma chance de nós nos convertermos. Mas muitas vezes eu creio também que Deus já fechou o caixão. Porque a nossa conversão depende dele. E nós somos movidos num ato de sinergia, junto com Deus. Se depender só de nós, nós não conseguimos sozinhos. E aí vem o castigo na eternidade. A gente fala pouco desse castigo, mas é o castigo pior, o pior castigo, o castigo imensurável, o castigo inimaginável. Nós não podemos imaginar o que é sofrer esse castigo. E por isso nós precisamos estar vigilantes. Nesta vida, quando eu falo de pedagógico, eu lembro do texto de 1 Coríntios 5, de 1 a 5. E ele diz que entre vocês há imoralidade, alguém que se atreve a possuir a mulher do seu próprio pai. Estão cheios de orgulho. Deveriam tirar do seu meio essa pessoa. Já sentenciei. Paulo, no poder do Espírito Santo, sabe como que ele sentenciou essa pessoa? Que ele seja entregue a Satanás para destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. É razoável? E muitas vezes nós, nas igrejas, nós temos feito vista grossa para muita coisa de errado que tem acontecido. É uma falsa esperança, porque muitas vezes a absolvição e a conversão verdadeira, ela vem através do castigo, que vai movendo a pessoa a mudar de vida, porque ela vai ver que aquela vida não funciona, a consequência é ruim. Nós temos também, um pouquinho antes do capítulo 32 de Deuteronômio, o capítulo 28, eu gosto muito de reler sempre esse capítulo, porque ali está uma grande promessa do Senhor para as nossas vidas, que ele fala da obediência e da desobediência. E quando nós obedecermos, nós somos benditos. Bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito nos negócios. A gente gosta dessa parte, né? Prósperos, mas aí a prosperidade não é só material, muito mais a integridade do ser humano, algo muito mais do que o material, mas o material vem junto, pelo menos aquilo que diz respeito à nossa provisão essencial, que é o que promete também Jesus no Sermão do Monte. Mas também, se nós desobedecermos, malditos seremos ao entrar, malditos seremos ao sair, os nossos negócios serão infrutíferos, muitas vezes até se ganha dinheiro com isso, só que a maldição vem em conjunto, e aí você não sabe com o que você está gastando dinheiro. Nós tivemos uma vez, evangelizando mendigos, já contei isso aqui, mas não custa contar mais uma vez, moradores de rua, desculpa, e nós fomos lá, o Gustavo estava comigo, né, a gente, você lembra daquele rapaz lá no Engar? Então, lá ali perto do Clube Português, nós falando de Jesus para esse rapaz, e ele chorava, mas chorava de cair ranha, e ele chorava doloridamente, e ele falava, eu ganho 3 mil reais, morador de rua ganha 3 mil reais, eu ganho auxílio disso, eu ganho auxílio daquilo, eu tenho mais o dinheiro que eu ganho guardando o carro, mas eu não vejo um tostão desse dinheiro, é tudo queimado, vai tudo para o fundo do poço, tudo gasto em droga, porque a minha vida é uma vida de prisão, e você vai ver a figura do cara, não é só o dinheiro que ele perde, é a dignidade. Malditos serão ao entrar, malditos serão ao sair. Mas a pior sentença de Deus é Ele nos entregar a nossa própria sorte. E nada disso ocorre por acaso.
Romanos 1, 18 a 32 diz que a ira de Deus em vida, e a impiedade, a injustiça, ela gera na nossa vida a idolatria. Se vocês forem ver o capítulo 1 de Romanos, vocês vão ver que existe uma sequência. Ele primeiro fala que todo ser humano é indesculpável, porque deveria dar glórias a Deus, e muitas vezes escolhe ídolos para dar glória. E ele escolhe os ídolos entre as criaturas criadas, não o Criador. E ele é culpado por isso. Então, a impiedade, de ímpio, e a injustiça, ela trazem para a vida do homem a idolatria. E olha, os homens começam a se achar sábios. Quantas pessoas nós não vemos que se acham sábias, Falam de filosofia, falam de teorias, de criação e tudo mais, mas são tolos, assim diz a palavra. É um engano que domina a humanidade. E aí, fatalmente, na sequência, vem a imoralidade sexual. Deus nos entrega nossas próprias impurezas. Pessoas que não têm mais o controle de Deus, não têm mais o benefício da revelação da bondade e da verdade. E aí eles começam a achar que são qualquer coisa. Agora tem a liberdade de gênero. Eu escolho, quando criança, o que eu quero ser, mas Deus nos fez homem e Deus nos fez mulher. E aí daqui a pouco as pessoas, elas começam a achar que elas são bichos. Loucura, pessoas se vestindo de bichos. Ou pessoas se achando pais de bichos. E talvez eu vá parar por aí, para não criar nenhum problema, Porque muitas vezes nós somos personagens dos filmes que nós assistimos, dos ídolos que nós seguimos. As nossas referências são justamente aqueles que se acham sábios, mas são tolos, que vivem uma vida promíscua. Hoje nós temos essa razão da influência digital, que as pessoas acham que estão sendo completas, ouvindo um reels de 5 minutos. 5 é muito, É 1. Meu Deus. E você ouve uma coisa, ouve outra, e você já está perdido. Enquanto isso, Deus vai nos entregando cada vez mais a maldade, e o mundo vai se tornando o que ele é. Nós somos culpados disso, que nós não vivemos na contramão do mundo muitas vezes. Parem para pensar. E aí, quando eu falei que existe condenação nessa vida, e a palavra de Deus diz que em determinado momento não vai haver mais chance, nós não vamos conseguir mais nos converter. Eu não sei que tempo vai ser esse. A gente tem o exemplo de Faraó, que Deus fala que endureceu o coração de Faraó. E como nós sabemos, Faraó morreu lá, afogado no Mar Vermelho. Ele teve chance em vida? Acho que não. Sodoma e Gomorra. A própria entrada do povo em Canaã fala sobre a medida da maldade dos amorreus. Porque os amorreus, eles estavam num sentido de maldade, de repente a ordem era para eliminar todo mundo. E Deus é chamado de genocida. Mas sabe o que está acontecendo? É o juízo de Deus sobre aquele povo, condenado em vida. Corá, a terra abriu. Saul, Deus colocou um espírito contrário a ele para dominar Saul. Condenado, morreu, se suicidou. E aí vocês pensam, será que hoje existe isso? E eu tinha muito essa questão, até que eu vi um caso que para mim foi emblemático. Eu não vou contar aqui porque talvez alguns conheçam, poucos, mas talvez conheçam essa pessoa. Mas eu vi Deus ceifando a vida dessa pessoa.
E nós nos voltamos para a história e, desde o início, Deus fez o que era bom. E daqui a pouco vem Caim, mata Abel, a descendência de Caim é amaldiçoada, a maldade se multiplicando em Caim, e daqui a pouco está todo mundo mal. E em Gênesis 6, Deus fala que a maldade se multiplicando, e por isso veio a destruição. E Noé, um único homem, achou graça a Deus. E aí a gente vai ler em Mateus 24, e Jesus já narrando, diante da pergunta dos apóstolos, o que ia acontecer, quando viriam essas coisas, como viriam, e ele fala, muitos falsos profetas se levantarão, não é verdade? E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Ninguém confia mais em ninguém, ninguém quer saber mais de viver com ninguém. Aquele que ficar firme será salvo. E ele completa, será como nos dias de Noé. As pessoas estarão casando, se dando casamento, vivendo a vida sem perceber, sem vigiar, mas ele vem como um ladrão. E de repente nós vamos sucumbir, inevitavelmente, a esse dia de julgamento. E aí o dia do julgamento vem para a próxima vida. Essa é a consequência pior de todas. Muitas vezes eu fico olhando para pessoas. Ontem nós passamos ali por Charitas, não sei quantos viram ou perceberam isso. A quantidade de gente fazendo oferenda para Iemanjá. Parece que eles estão se organizando num dia, se juntam e vão lá fazer. E era muita roupa branca, muita. E às vezes a gente tem vontade de falar, está repreendido em nome de Jesus. E essa é a verdade, que nós precisamos repreender o demônio que está enganando essas pessoas. Mas ao mesmo tempo nós pedimos misericórdia ao Senhor, tira o engano. Porque o dia da ira vai chegar. E vai ser como uma avalanche que inunda todo mundo. Nenhum sobreviverá. A ira de Deus será derramada e essa ira está sendo acumulada. Por isso que a gente fala, talvez eu não veja hoje o que aconteceu com Corá, a terra se abrindo, né, o mar se abrindo, depois fechando em cima dos egípcios. Mas quando Deus vai falar com Abraão, ele fala, meu povo vai passar 400 anos num lugar, até que a medida da maldade dos amorreus seja completa. E aí, nesse dia, virá o juízo. Nós olhamos para o mundo e nós falamos, que isso, cara, o que está acontecendo? Minha filha foi semana passada, ela teve a apresentação de final de ano do balé, e eles fazem sempre um musical muito legal, sabe? Muito interessante. E sempre tem um tema. Esse ano, o tema era sobre a influência digital. Como é que eu posso falar? A maldade, o prejuízo que existe na influência digital, vamos dizer assim. E a gente chegava ao teatro e tinha pessoas, várias pessoas que, o que é isso aqui? Pessoas com uma caixa de papelão, muito bem colocada assim, em cima da cabeça. A gente não viu o rosto das pessoas. E de repente começa a tocar Pink Floyd. Eu sou dessa época. Já cantei essa música, eu sei que muita gente aqui já cantou essa música. Vocês estão rindo, né? Eu sei, já cantou, né? Mas vocês não entendem o que quer dizer essa música. O que canta Pink Floyd? Eu vou só dar uma palhinha. Eu sei que é profanação falar isso aqui. We don't need no education. We don't need no education. Não é verdade? Você sabe? Vocês já cantaram essa música, não cantaram?
We don't need no thought control. Nós não precisamos de educação. Nós não precisamos que controlem os nossos pensamentos. E no final ela terminava: ei, professores, deixem as crianças em paz. Essa música era uma crítica ao sistema de educação. As pessoas queriam que as crianças fossem livres para pensar o que elas quisessem, que o sistema educacional ele restringiria o pensamento dessas crianças. E o nome dessa música é Another Brick in the Wall, mais um tijolo na parede, como se nós fôssemos apenas, aquele sistema estivesse levando a gente a ser só mais um tijolo na parede. E quando as crianças começaram a dançar ao som dessa música, chorei assim. Porque elas subiam com seus celulares, fazendo assim. Sentavam, olhavam para um lado, todo mundo para um lado. Olhava para o outro, todo mundo para o outro. Faziam os mesmos movimentos, influenciadas. E, mais do que nunca, elas eram apenas mais um tijolo na parede, sem identidade. E eu vejo como que a maldade do mundo está influenciando as nossas casas, as nossas vidas. As pessoas estão perdidas. Deixa que seus filhos sejam educados pela internet. Nós precisamos de pais, nós precisamos de mães, professores, pessoas que discipulem os nossos filhos, e nós precisamos ouvir aquilo que elas têm a dizer. Meus sobrinhos estão passando final de ano aí, e vocês vão conhecê-los. Sabe o que é legal? Meus cunhados, eles deixam a gente brigar com as crianças. E a gente chama atenção. Outro dia a Vivian ficou até meio assim, né? Porque brigou, ela emburrou a cara, a menorzinha dele, emburrou a cara e foi para o lado, aí depois ela foi lá, conversou e tal, mas não deixa de falar que nós precisamos de educação. Nós precisamos. A última vez que eu lembro na Bíblia de ter falado isso, quer dizer, logicamente que falou várias vezes, eu tenho até tenho tido uma outra lente em relação à Bíblia, porque eu estou vendo muito juízo para a execução do amor de Deus. Mas em Juízes não havia rei, e cada um fazia aquilo que era justo aos seus olhos. E quando é justo aos meus olhos, é aquele negócio, eu faço o que melhor me apraz. E nós nos perdemos nisso. E com isso vem as mazelas, o individualismo. A hiperconectividade gera uma sobrecarga em nós. Esgotamento mental e psicológico, ansiedade e depressão já em crianças. Afetos humanos, a destruição dos afetos humanos. O algoritmo te jogando para você ouvir uma parcela daquilo que você quer, e cada vez mais você tem o seu segmento. Você não interage mais com outro segmento ou se opõe verdadeiramente a ele. Relações líquidas, superficialidade, vínculos frágeis. A gente não tem mais como conversar com as pessoas profundamente, porque as pessoas fogem. Eu não quero ouvir o que você tem para falar. Eu prefiro ouvir aquilo que eu quero ouvir. A cultura da performance. E muitas vezes os nossos filhos já estão sendo treinados para performance. Sucesso é uma tortura psíquica que se faz nas nossas crianças. A criança tem que saber de tudo, tem que aprender tudo, porque senão ela não vai vencer na vida. Isso é mentira. Mentira. Não foi para isso que Deus nos criou. A maldade está fora de controle.
E com isso vem a destruição da natureza, a destruição das pessoas. E essas são as consequências, as maiores consequências que nós podemos viver. E essas consequências que em vida nos levam para uma consequência que é muito pior, que é em morte, na próxima vida. A Bíblia diz em Romanos 8:19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Não daqueles que sucumbem ao mundo, mas daqueles que se voltam contrariamente a Ele para consertar, e um dia tudo será consertado, não por nós, mas nós precisamos estar nesse barco para caminharmos para isso. Pelo menos a nossa vontade precisa ser essa. Sabe, eu não consigo mudar as coisas, mas eu consigo não me voltar para a marca da besta. Eu consigo não permitir, a Bíblia fala isso. Eu não permito que a marca da besta seja inserida em mim. E muitas vezes a gente está esperando sobre um chip que vai ser implantado, loucura. Ah, tem tecnologia para isso? Tem. Mas muito antes de ser implantado um chip, as coisas já estão sendo implantadas aqui, ó, e nas nossas ações. A gente fala da testa, a gente fala das mãos, e a gente está falando de pensamentos, e a gente está falando das ações do ser humano. Sem nos percebermos, nós estamos sendo condenados. Hoje a nossa vida é como um balão cheio d'água, e nós carregamos elas nas mãos. E a cada pecado que nós cometemos, mas que nós não nos arrependemos, que nós mantemos na nossa vida, é como se fosse um furo dentro desse balão. E a água começa a escorrer para lá, daqui a pouco outro furo para lá. Quando você vai ver, a pessoa está tão afundada que só tem um restinho de água na palma da mão. É assim que funciona a vida. Então a gente está esperando uma condenação, estamos lutando, o dia Jesus vai voltar, como a gente está cantando aqui, e eu espero esse dia com muita ansiedade, porque vai ser o dia que vai se fazer justiça, e uma justiça completa. Mas enquanto isso, eu quero viver a plenitude que Deus preparou para eu viver aqui. E quando a ira de Deus for derramada, ela será derramada sobre toda a terra. Catástrofes. Talvez esses não sejam, essas ocorrências não sejam as piores. E eu creio, sim, mortes, catástrofes. Mas tem muita gente que já morreu e nem percebeu. Em Deuteronômio 32, 35 diz: a mim pertence a vingança a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Salmo, se eu não me engano, 69, ele fala: Deus nos colocou em lugares escorregadios. E o fato é que nós um dia escorregaremos e cairemos. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Assim diz a palavra. Mas para a gente terminar bem, existe a graça de Deus. Todo esse projeto de redenção, ele já se iniciou há muito tempo. Mas em Jesus Cristo, nós temos a maior revelação e a maior realização. Porque Jesus já fez aquilo que precisava ser feito. Ele venceu a morte. E Ele é o primogênito de toda a criação. Nós seremos como Ele, aqueles que se arrependerem. A palavra de Deus diz que a salvação é pela fé somente. O Evangelho de Deus se manifesta e com ele a sua justiça. Olha, diz assim em Romanos 1,17:
porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Importa então que nós reconheçamos o nosso pecado sem orgulho, reconheçamos o nosso erro, a nossa culpa, e nos arrependamos daquilo que temos feito. Essa é a pregação de João Batista: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. É a mesma pregação que ele fez, que Deus deu a ele para fazer na primeira vinda de Jesus. É a mesma pregação que nós estamos entregando hoje, sob revelação, para a segunda vinda. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Eu creio que muitas pessoas estão se arrependendo, mas eu creio também que muitas pessoas não estão. Nós ganhamos a vida como nós a entregamos. Nós entregamos quando nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos quando reconhecemos o nosso pecado. E reconhecemos esse pecado quando nos humilhamos. Mateus 16, 25 diz assim: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Eu quero fazer um apelo a vocês agora. Não é um apelo de cura, não é apelo de milagre para Deus reverter um problema que você está vivendo, mas é um apelo de transformação, para que Deus, como a gente estava falando, Deus nos ajude, e eu estou pedindo ajuda a Deus, para que Ele me mova, de forma a eu reconhecer o pecado e mudar, me santificar, para eu reconhecer as mazelas dessa vida que estão sobre mim, por causa de uma desobediência, e eu mudar e me entregar. Alguns aqui serão condenados, infelizmente. Será que sou eu? Será que é você? Será que é ele? O que vocês lembram disso? Jesus, no meio da ceia, ele fala: um de vocês vai me trair. E eles começam a falar isso. Será que sou eu? Quem é, Senhor? Conta aí. Pedro, vai lá, vai saber quem é. Tiveram 2 traidores. Na verdade, todo mundo fugiu, não é verdade? Isso é traição? Talvez. Mas, como eu disse, existe uma proporcionalidade naquilo que nós fazemos. E Deus conhece o coração. Muitas vezes nem nós conhecemos, mas Deus conhece o coração das pessoas. E aí nós temos Pedro, que nega Jesus 3 vezes, é avisado inclusive: você vai me negar? Não vou fazer isso. E na hora do vamos ver mesmo, ele não tinha a força necessária dentro dele. Mas nós vamos ver um Pedro no Novo Testamento, após Pentecostes, que ele entregava a sua vida de graça para Deus, porque ele tinha ali a ajuda do Espírito Santo. E nós temos Judas. E Judas devolveu as moedas. É injusto o que vocês estão fazendo. Eu não quero esse dinheiro. Pode ficar para vocês. E aí, os judeus disseram: não, agora não tem mais jeito. Você já vendeu ele para nós. Você já traiu ele. Mas nós levamos a concluir que Judas, na verdade, não sentiu a mesma coisa que Pedro, porque ele já estava num caminho diferente de Pedro. E Pedro, quando ele vê que traiu Jesus, ele chora amargamente. E Jesus aparece depois de ressurreto a Pedro e vai falar com Pedro: Pedro, tu me amas? E no final Pedro fala assim: Senhor, tu sabes todas as coisas.
apacenta as minhas ovelhas. Judas queria Jesus apenas para solucionar um problema dele. Essa que é a diferença. Judas não tinha parte com Jesus, porque ele estava indo à igreja apenas para buscar o seu milagre. Ele estava indo à igreja apenas para consertar toda a consequência ruim que tinha acontecido na vida dele, que era fruto do pecado dele. E hoje Deus nos chama para buscar essa ajuda. João 16, Jesus vai falar: eu preciso ir, e em meu lugar enviarei o Espírito Santo, e ele convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a conclusão que nós chegamos. Nós temos essa graça sobre nós, porque nós temos essa ajuda disponível para nós na figura do Espírito Santo, que é uma pessoa, e Deus está vivo entre nós. Amém? Vai no seco mesmo. Eu convido vocês, eu quero ver os valentes a entregarem suas vidas e pedirem ajuda. Eu quero socorro para minha casa. Eu quero socorro para minha vida. Eu quero a revelação da verdade. Eu não quero ser consumido pelo mundo. Eu não quero mais essa vida que está me consumindo. Eu não sei como sair dela. Eu quero andar na contramão, mesmo que essa contramão me custe muito, porque eu entendi que Deus, Ele tem ciúmes e Ele me quer exclusivamente. Quem quiser vir nesse pedido, pode vir. Essa semana eu li Apocalipse todo. E eu brincava com meu filho, não entendi nada. Vocês acham que Apocalipse é difícil? É difícil mesmo. Cheio de símbolos, né? Eu vou falar que eu entendo, que eu vou... Vamos fechar nesse negócio aqui, ó. Isso aqui é isso. Eu sei que existe um estudo, uma revelação sobre aquela simbologia. Mas o principal, quando nós lemos Apocalipse, nós reconhecemos a glória de Deus e a realização que Ele promete no meio do povo. O Senhor virá nos buscar. Maranata, ó vem Senhor Jesus. E o final do livro, o anjo aparece para João e começa a dizer coisas para ele. E disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele começou, Ele vai terminar. Ele é tudo. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nessa palavra.
Senhor, queremos ser justos, mas não temos condição, Deus. A tua justiça excede o nosso conhecimento, a sua justiça excede tudo que há em nós, Pai. A Bíblia fala, tua palavra diz que os teus pensamentos são mais altos que os nossos, os seus planos são perfeitos, são mais altos que os nossos. Nós só temos aqui hoje a nos humilhar. Nós queremos reconhecer essa glória diante da tua presença, que essa presença se torne palpável em nosso meio. Nós queremos que o Senhor comece a falar mais forte, Pai, porque os nossos ouvidos, eles estão surdos. Nós queremos ver as mazelas que nós estamos vivendo, que não fazem parte do Senhor, dos planos que o Senhor tem para a tua igreja. O Senhor se move no nosso meio e cura nossa alma, Pai. Nós sabemos, diante da tua palavra, que a consequência dessa cura de alma é que nos leva, Senhor, à cura de todos os outros malefícios que estamos vivendo, Pai. Pai, nos ajuda a reconstruir, Pai. Senhor, nós já destruímos muitas coisas, mas nós só queremos estar diante de Ti limpos, Senhor, e batalhando por essa reconstrução. Primeiro em nossas vidas, em nossas casas, e Senhor também para o mundo. Nos ajuda a resgatar vidas que estão sendo perdidas, como nós falamos ontem daquelas pessoas vestidas de branco na praia, sendo enganadas, Pai, por falsos deuses. A Tua palavra é a verdade, não existe outra, Senhor, e nós Te adoramos por isso, porque o Senhor, pela Tua graça, se revelou a nós. Em nome de Jesus que Te oramos. Amém, Pai.